Olá, estudantes, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso canal. Viemos analisando os livros de Juízes, Samuel, Reis e Crônicas e adentramos na época dos profetas. O que aconteceu para dar início a essa época? E o que caracteriza um profeta e por que há diferenciação entre maiores e menores? Excelente pergunta, Amanda. Olá a quem nos acompanha, sejam muito bem-vindos para mais um episódio. E Amanda, essa pergunta para nós iniciarmos o episódio, ela precisa que a gente faça um resgate do último que nós gravamos, onde nós encerramos os nossos estudos com Salomão. Falando até desse ápice do rei Salomão. Mas o que nós enxergamos ao final da vida dele é que ele teve uma queda. E isso é curioso, porque talvez o próprio estudante ele se pergunte, mas como assim o homem com mais sabedoria da Terra, como assim ele caiu? E é algo que nós estudamos muito dentro da gnose, que enquanto você não adentra no absoluto, você está sensível a uma queda. E a queda, que inclusive é relatada nos escritos bíblicos, essa queda de Salomão, ela advém pelo fato dele louvar outros deuses e ele ter muitas mulheres. E aí tem essa queda. E essa degeneração que acontece faz com que todos esses reis que vêm posteriormente, eles também tenham esses reinados movidos a essa degeneração, com ênfase até nessa questão sexual. Logo, esse é um momento em que surgem os profetas. E já respondendo a tua segunda pergunta, a diferenciação entre profetas maiores e menores, no primeiro momento, é pelo tamanho da obra que eles escreveram. E claro, aqueles que escreveram mais, eles têm um ensinamento maior, exemplo de Isaías, Jeremias, por exemplo. Mas eles surgem justamente em épocas de grandes enfermidades morais do povo. Então, nos momentos em que esse povo está enfermo com essa questão moral, essa questão ética e principalmente essas infrações das leis movidas por essa luxúria, e a gente vê isso com destaque nos próprios reinados, então esses profetas, eles são homens inspirados por Deus, porque seguem as leis, eles têm conhecimento dessas leis, principalmente lei de causa e efeito, ação e reação, e compreendendo isso, o que eles vão percebendo? O que é algo simples quando você passa a estudar essa questão, mas de maneira geral o povo não percebe. Que conforme você vai cometendo infrações, você vai ter uma consequência disso, não como um castigo, mas uma consequência. Se nós estamos falando da energia sexual, quanto mais um povo está perdendo a sua energia sexual, mais vai ficar sem energia. Um povo sem energia é um povo que adoece. Adoece emocionalmente, adoece moralmente e, por consequência, vai adoecer fisicamente, ficando sujeito a invasores. No caso lá dos israelitas, a gente vê esses invasores externos com um destaque para os babilônios. E dentro de uma jornada interna de autoconhecimento, quando a gente perde a energia, a gente fica propenso a essas invasões egóicas, dos pecados, dos defeitos e assim por diante. Então, por isso que os profetas eles surgem nessas épocas de enfermidade moral, numa época em que há uma degeneração no reinado, e Deus já tinha alertado a respeito disso quando o povo pediu um rei. Porque eles pediram um rei porque já estavam esquecendo de alguma forma de Deus. Então houve essa queda e essa posterior queda dos outros reis, que vieram vários posteriormente, chegando Israel então a essa decadência, a esse fracasso. E é bem importante, né, que o Lincoln trouxe essa questão, porque chega um determinado momento, a segunda montanha que Salomão estava, ele não está livre ainda do eu causa dele completo, ele só vai se manter ali realmente extinguido, esse eu causa, quando adentrar ao absoluto, ao Atman. Então, ainda como ele é consciência Budi, a qualquer resvalo, a qualquer
queda que ele tenha de identificação com os agregados, o pensamento dessas causas ainda, ele acaba fazendo a transgressão e baixando. Foi o que aconteceu. A gente pega restícios, né, dessas hierarquias, né, que vem vindo ainda dos reis, até hoje, nos finais que a gente está vendo dos reis aqui. Só que o que acontece? Depois de Salomão, essas coroas começaram a ser trocadas por favores, por poderio, infrações, luxúria, e a gente vê a guerra desses tronos acontecendo, mas o ego brigando pelo trono. Já não tem mais a consciência. E aí que entra a questão dos profetas, né? Que é como se fossem os professores, ensinar de volta como ser rei. Porque a gente precisa dessas profecias, de trazer esses ensinamentos explicando o porquê que a gente caiu e como a gente faz para subir. Essa coroação não é dada pela mão do homem, essa coroação é dada pela questão divina. Aí a gente adentra nas aulas que a gente tem ali, né, de todos os chakras e igrejas, até a coroação sublime, que é onde a gente recebe essa coroa. Coroados são aqueles que chegam a esse 7º chakra. Então, dentro dessa linha de Salomão, ele estava vindo nessa ascensão, né, mostrando isso que estava acontecendo dentro. Mas claro que chega num ponto que não tem mais questão de sustentar devido aos delitos, acaba caindo. E os profetas até dá para trazer que é aquele que professa através do ser, através do íntimo, que ele não é mais instigado ou deturpado pelas visões e audições e o verbo do ego, e sim da real consciência. E esses são os profetas que ensinam como a gente sair desse labirinto, como a gente sair de todo esse emaranhado mental que a gente causou, para voltarmos a ser reis agora internamente. E receber a coroa. E até, pegando isso que o Sidney trouxe, até um pouco do que o Lincoln colocou também, essa transição aí, né, para o absoluto, são provações. E numa questão bíblica ali, vamos pegar Jesus, né, para entender isso, esses 40 dias no deserto, quando se coloca, é lá quando ele é crucificado, que ele baixa nesses mundos e é onde é tentado. Olha, aqui o caminho ele só tem um. Não pense. Pensou, você tem essas quedas. E, claro, num olhar assim, numa grandeza espiritual de alguém que já está muito avançado, né? E Jesus ali, ele trouxe toda essa construção desse ser baseado num drama cósmico, como a gente coloca, ou seja, ele viveu aquilo, só que internamente. Então é o que a gente precisa fazer. E ele mesmo era, esse Cristo, ele também profetizava, então ele era o rei e ele trazia todo esse conjunto de esferas que a gente vem estudando aqui. E a questão do profeta é de alguém que já tem o conhecimento das leis, de alguém, claro, que cumpre as leis, e alguém que já vai tendo uma compreensão desse tempo presente. Ele vai percebendo que são todos reviravoltas, acerto de contas que nós precisamos fazer. É interessante isso na tua fala que você trouxe, Sidney. Se a gente for olhar para um contexto, né, diário ali, a todo momento a gente está fazendo essas trocas, né? Nunca tem um ser ali regendo. De repente, tá tudo perdido e começa toda essa confusão interna, que daí se torna toda essa questão da Babilônia mesmo, né? Sim, porque aí entra dentro dessa questão, até se pegar crônicas, a gente vê que é ligado ao tempo, a Cronos. É como se você estivesse ultrapassando a questão mental para dominar, mas não tem essa finalização dessa ascensão, e aí é tomado de volta pelo tempo e volta para aprender. Fica, vamos dizer assim, entretido no tempo, na verdade, dominado por Cronos, pelo tempo, e até questão que faz alusão com crônica. Tanto que se você estuda ali os profetas, tanto os maiores quanto os menores, vocês vão ver eles falando sempre a mesma coisa. O povo está pecando, vai ter uma consequência. Tem pecado, vai ter uma consequência. E é o que vai acontecendo ao longo desses anos, ao longo desse Cronos, né? Que daí o livro de crônicas vai trazendo essa cronologia
desses reis dentro de repetições de histórias. Por isso que até o reinado de Israel, ele cai. E tem essas invasões, porque a penalidade, um povo que é invadido de alguma forma, é porque tem um acerto de contas ali que está sendo feito com a lei. E o invasor é só esse objeto, de alguma forma, da lei para que isso aconteça. E qual é o significado da palavra Babilônia? Babilônia. Então, de uma forma etimológica, Babilônia quer dizer porta de Deus. É claro que num contexto psicológico nós olhamos para a mente, onde você tem todas essas ações e reações acontecendo e de uma forma que nós não aceitamos as reações. Aí o que começa a acontecer? Conflitos. Então, se for pegar uma estrutura psíquica, o id, por exemplo, ele quer o quê? Ele quer que as coisas funcionem do jeito que ele quer para que ele fique bem, para que ele não sinta desconforto. Então eu quero que você, por exemplo, se comporte do jeito que eu quero para eu ficar bem. Só que você também quer que eu me comporte do jeito que você fique bem. Então isso gera o quê? Conflitos. Então por que essa porta de Deus? Porque ali essas compreensões, a gente vem falando desses profetas que vão compreendendo, vão estudando e analisando as leis e, claro, colocando em prática, eles percebem que é uma luta em vão, no sentido que não vai parar nunca. Aí o que eu preciso fazer? Sair desse conflito para eu abrir essa porta. Sair, né, desse ringue, né, como colocamos em outro momento. É interessante porque essa Babilônia, a gente, como sempre, procura ela dentro, né? Que é a conotação da linguagem dos nossos egos, dos agregados dentro. Por que nunca se entende? Porque tem várias línguas, porque a gente tem várias questões de derivações desses nossos agregados e cada um defende o seu ponto de vista. Então, enquanto a gente é múltiplo, a gente é derivado, não tem como ter um entorno sobre algo construído pela alma como a consciência. Eles vão, claro, ser atrelados pelos desejos, né? Eles vão como mão de obra para construir algo externo e a satisfação, né, de dar essa energia, eles recebem algo em troca e eles ficam construindo todo esse mundo dentro de nós, assim como a Babilônia, mas nunca alcançam o céu, porque eles são limitados, né, por essa questão desse quaternário. E o céu ele não consegue ser tomado dessa forma. E aí o que a gente vai fazer? Como ela é a porta do céu, porque todo esse emaranhado de pessoas, agregados, o que a gente tem dentro, eles são a porta do céu porque você entendendo eles, fazendo a questão da síntese de todos eles, fazendo a integração, você abre essa porta do céu novamente. Mas por dentro, aí com consciência, não externamente, né? Que o homem até hoje ainda tenta, né, de alguma forma, chegar aos céus com as torres mais elevadas, representação até da questão de energia fálica e tudo mais, mas não se consegue, porque a multiplicidade que está ali, elas não se entendem uma hora ou outra, e isso tende a dar conflitos, e esses conflitos vão ser propícios para que esse trabalho finda, né? Faça essa síntese no macro também. Sim, e até, como foi colocado nessa porta, que é a mente, então quando nós paramos de pensar, nós adentramos na consciência. Então, nesse céu, nesse Deus. E quem tem as chaves disso tudo são os nossos próprios pensamentos. Então, cada pensamento que nós vamos eliminando, compreendendo, a gente vai acessando, né, essas chaves. E em algum momento a gente adentra nesse reino. E é curioso porque essa porta fomos nós mesmos que fizemos. Nós que trancamos, perdemos a chave. E agora a gente reencontrou a chave para destrancar essa porta. E o que o exílio na Babilônia e o retorno a Jerusalém nos revelam simbolicamente sobre a queda e a ascensão? Justamente isso que a gente vem falando. Porque se a gente pega até a Babilônia, conforme dito em episódios anteriores, ela teve também seu tempo áureo. Até porque é uma civilização, um ramo direto de Atlântida. Então teve grandes conhecimentos que, olha só, tal qual
do povo israelita foram se perdendo. E então essa civilização caiu, da mesma forma que Israel também teve essa queda. E isso fala da nossa própria queda também, que tendo todo esse material, a gente faz mau uso, essa nossa mente individual, esse ginásio psicológico interno que nós temos, que é a própria herança que a gente tem de Deus, a gente faz um uso, eu não vou dizer um mau uso, um uso inconsciente, infringindo essas leis. Então tem toda essa queda, todo esse exílio. E qual que é o exílio, senão a gente saindo desse Éden, né, para estar aqui nessa experiência na Terra, para voltar para esse Éden, só que não como uma mônada tão somente, mas voltar para esse paraíso autorrealizado, voltar para Deus, sair desse exílio e voltar para a Terra prometida, que é a consciência. E isso tudo trazendo de novo, né, para onde tudo sai, tudo, né, a gente sabe que o trabalho só acontece aqui dentro, é nós estarmos exilados aqui dentro em prol da nossa vida mundana aqui. Então a gente fica dentro dessa questão de material, construindo e fazendo as coisas. E quando que a gente vai para essa Jerusalém? Quando a gente olhar, eu não quero mais essa Babilônia aqui, essa confusão. Eu quero agora ter um discernimento, eu quero ter uma consciência. Aí eu vou largando essa Babilônia. E vou adentrando e voltando para Jerusalém agora em busca dessa consciência, dessa iluminação, dessa ascensão. Senão você vai ficar nessa Babilônia tentando resolver, e como é dual, nunca tem fim. Ela fica sempre na roda, né? Girando. E você, identificado com isso, você se torna os próprios pensamentos. Sim. Então a gente precisa voltar, né? Dominar esse tempo, esse cronos, voltar a ser esses reis para ter esse juízo e aí fazer a ascensão novamente. Então é todo um contexto colocado aqui para que a gente entenda e a gente não olha ou não ouve da forma devida. E até olhando por esse aspecto de exilados, os nossos pensamentos, né, como o Sidney colocou, eles estão dentro dessa Babilônia, que é a nossa própria mente. E nós ficamos esperando que o Messias venha e nos guie até Jerusalém, que né, como no contexto de Jesus, que reine, que nos salve. E nós que temos que salvar esse povo aqui de dentro. Até como nós vimos em outros episódios falando dos rios, né, do Nilo, do Eufrates, do Rio Jordão. Tem toda uma questão de transmutação sexual, eliminação do pensamento. E claro, o terceiro fator também, que vai buscando essa compreensão e vai fazendo com que esse povo eles sejam guiados aí para essa terra prometida, até como é colocado, seja essa Jerusalém. E bem colocado, porque essa Babilônia toda, surge os profetas dentro. Quando você começa a buscar, começa a surgir, porque dentro de você é igual ao mundo externo. Então esse conhecimento que você vai emanando, você vai estudando aqui, de alguma forma, esses agregados internos vão escutando. Tem alguns que vão escutando, vão se escolhendo e vão fazendo um trabalho interno e elevando. Então tudo isso que a gente vê aqui está aqui dentro. Tudo isso a gente precisa ver com os olhos e apalpar isso tudo. Não ficar na fantasia das histórias que ali não tem nada. E aí que se fala desses profetas menores ou maiores, não tem tamanho de profetas, porque são palavras expressadas pelo ser. Sim. E é isso que importa. É o ser já sendo guiando ali, né? Isso. E é por isso que a gente está comentando sobre isso, que o pensamento ele é a chave, é porque ele tá vindo pedir essa ajuda, né? Tipo, pra gente poder analisar. Ele vem com a resposta, só que a gente afasta ele por essa resistência. Daí a gente não obtém a chave. Sim, agora olha para esse pensamento, claro, até como as pessoas olham para o pensamento como algo do outro mundo, algo invisível. Dentro dessa ancestralidade nossa, que nós estávamos falando, e dessa descendência, é o que são as pessoas aqui fora trazendo esse conteúdo interno, me cobrando. Eles têm as chaves. Então, quando eu olho para alguma coisa e me identifico aqui, e que me desconforta, aquilo é a chave. O que tem por detrás disso que me incomoda?
Sou eu fazendo para mim em outro momento. Então, preciso só compreender isso e eu vou acessando nessa essa Jerusalém, né? Como a gente fala. Ou seja, é como se fosse, de uma forma assim, bíblica, né? Apanhado, né? Esse pensamento lá dentro e levado, né? Para um outro reino. Às vezes tem como arrebatamento, né? Por exemplo, você arrebatar todos os que estão prontos, que já têm um nível de consciência, porque a riqueza está dentro de cada um desses pensamentos, porque são as partículas do ouro crístico, do ouro de Cristo. Porque todos nós que estamos aqui só vivemos porque temos essa partícula, e cada vez que pensamos, a gente deriva essa partícula. Então, dentro deles tem toda essa partícula agora está fermentando para que você colha elas agora em maior grau de consciência. E aí você faça a extração desse arrebatamento e vai aumentando esse teu centro crístico. Experiências transformadas em sumo, ou seja, compreensão. E os profetas existem hoje? Sim, os profetas, né, não de uma forma, até como a gente olha na Bíblia, num contexto assim, daquela grandeza toda, mas hoje existem de uma forma, até pode dizer assim, velada. Mas o que seria um profeta hoje, de uma forma contemporânea? É aquele que ele começa a mostrar, né, para as pessoas o que está acontecendo e o que vai acontecer diante dessas causas e consequências. Não com o intuito de assustar as pessoas, e sim para guiá-las. Então é sempre colocado, olha, presta atenção nisso, olhe para isso. Então esses profetas existem, eles estão aí o tempo todo colocando, né, esse olhar para as leis, olhem para as leis, olhem para as ações e reações. Então, nesse sentido, existem profetas. Exato. É que o profeta ele não vem para alardear e assustar. Ele vem para mostrar para as pessoas que esse mundo é regido por leis. E que o não seguimento delas, a ignorar essas leis, tem consequências que são a dor. Então, quando as pessoas escutam os profetas, e por que esses profetas trazem? Porque eles antes escutaram outros profetas, compreenderam essa regência do mundo por essas leis, então eles vêm trazer instruções ao povo. Aqueles que não só leem, aqueles que não só ouvem, mas sim estudam e escutam essas palavras, vão desenvolvendo esse profeta interno. Porque é isso, aquele ego escolhido que a gente tanto fala, ele é um profeta dentro dessa mente, que vai ensinando, que vai trazendo essa didática para os pensamentos, para que eles vão se percebendo. É um trabalho bem do micro e do macro, ou do macro e do micro nesse sentido. Até um contexto bíblico ali é João preparando o caminho. Abrindo, né, essas questões das leis, arrependimento. A gente vê profetas de todas as formas, aqueles que vêm ensinando como sair da Babilônia, são todos esses. Agora, quando a gente vê aqueles que ensinam a reforçar essa Babilônia, a construir templos, construir valores econômicos, isso tudo é Babilônia, né? Isso não vai dar em nada. A gente já veio para cá, já fez isso várias vezes e vai voltar, mas enquanto não construir algo interno, nada adianta. Então, dentro de todo esse contexto, a gente vê profetas o dia todo nos ensinando. Todo aquele que coloca na direção reta é um profeta, é um professor que está colocando uma direção. Então, existem a todo tempo, porque eles estão aí no dia todo, né? Em todo lugar, tem alguém ensinando. A cada momento, né? E daí a gente vem trazendo desse ponto que agora esse profeta é interno, como você mesmo colocou, né? Parar de buscar as coisas fora e começar a passar essa palavra aí dentro, né? E até a questão que você fala que é interno, porque assim, ó, o espelho do subconsciente ele se expressa fora, para você conseguir ver. Então, ele é um reflexo do próprio teu profeta interno que está ali te ensinando o que é certo, o que é errado e o caminho. Exatamente. Basta a gente olhar no espelho e começar a realmente aprender e ver quem que está se refletindo ali. Até porque
a pessoa somente ter visões do futuro e até essas visões se acertar de alguma forma, não quer dizer que essa pessoa é um profeta. Pode ter uma clarividência negativa aí. Para a gente perceber realmente um profeta, um clarividente, alguém que traz, ele não somente ensina sobre as leis, mas ele vive a lei. Exato. Por isso que geralmente esses profetas não vão ser popstars. Eles estarão nos bastidores. Terão um núcleo de pessoas que escutam, que estudam juntos, mas não necessariamente que estarão na mídia. Então aqui a gente finaliza. Agradeço a colaboração de vocês. Não deixe de seguir o nosso canal. Curta a gente pelo Instagram, no Spotify e no Amazon Music. Paz vivencial e até breve. Obrigado por nos acompanhar. Paz vivencial e até breve. Paz inverencial, até breve. Paz vivencial, até breve.